Olá, meninos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. É o horário que vocês estiverem vendo essa aula, certo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o reino das plantas, ou a gente pode abranger a questão da botânica, certo? Para quem não sabe, a botânica, ela é a ciência que estuda as plantas e as algas, certo? Por quê, professora? Porque as algas, por muito tempo, elas foram consideradas plantas, certo? Elas eram enquadradas dentro do reino das plantas. Porém, com estudos mais aprofundados, principalmente envolvendo as células de algas, os cientistas puderam perceber que as células das algas eram muito simples. Elas não tinham tanta complexidade quanto as plantas, certo? Então, as células das algas, elas eram simples demais, então elas não formavam tecidos, elas não formavam órgãos, certo? Elas não formavam sistemas. Já as plantas não. As plantas, elas vão ter tecidos vegetais, vão ter órgãos vegetais, e vão ter sistemas vegetais que vão desempenhar funções específicas. Então, pelo fato das algas elas serem muito primitivas, muito simples, elas foram tiradas do reino das plantas e postas em outro reino, que é o reino protista, certo? Então, a botânica, mas mesmo assim a botânica ainda continua estudando as algas e as plantas. Embora a botânica ela aborde as plantas, ela também estuda os fungos e a relação ecológica que os fungos têm com a natureza. Dentro da botânica, meninos, é estudado o crescimento das plantas, o metabolismo delas, a reprodução, o desenvolvimento biológico, as doenças ligadas tanto aos fungos quanto às próprias plantas mesmo, até porque a gente sabe que a gente tem uma diversidade muito grande desse reino e a gente tem plantas que podem sim trazer malefícios à saúde humana. Não são todas, obviamente, só algumas, mas a botânica ela também aborda essa parte. E a evolução das plantas, certo? Começando com a evolução, os traços evolutivos das plantas, as plantas, assim como qualquer ser vivo, elas partiram de um processo evolutivo, certo? Então, antes da gente ver as plantas como elas são hoje, elas tiveram toda uma linhagem até chegar nos dias de hoje, beleza? O que vocês estão vendo aqui na imagem, a gente chama de cladograma, certo? De novo, cladograma. O cladograma é uma árvore evolutiva. É ele que representa didaticamente o processo de evolução dos seres vivos, certo? Aqui vocês estão vendo o cladograma de plantas, dos grupos de plantas, dos grupos vegetais, certo? Eu quero que vocês foquem aqui, primeiro nessa daqui. Então, foquem aqui nesse primeiro desenho, para vocês verem como a gente interpreta isso. Tudo parte da base desse cladograma, onde aqui está o mouse, certo? Por quê, professor? Vocês vão entender isso melhor no terceiro ano. Todos os seres vivos, eles partem de uma ancestralidade comum. Dentro das teorias evolutivas, a gente tem a mais aceita, que é o darwinismo, elaborada pelo Charles Darwin. E Darwin, ele explicava ancestralidade comum, onde um ser vivo em específico, ele se desenvolveu ao longo do tempo, e essa desenvoltura, ele foi gerando outros seres vivos, ou outros grupos de seres vivos. Isso aí a gente chama de ancestralidade comum, certo? Então, a base do cladograma é sempre um ancestral comum que, ao longo do tempo, foi sofrendo modificações e gerando grupos ou espécies novas, certo? Por exemplo, aqui a gente tem uma ancestral comum, que geralmente é uma célula clorofilada, certo? E essa célula, ela deu origem à questão de aparecimento de cloroplastos. Além disso, além do cloroplasto, ela também deu o aparecimento de um embrião embutido em um gametófito, certo? Ao longo do tempo, surgiu essa característica e essa característica originou o primeiro grupo de plantas, que são as briófitas, certo?
Depois, esse ancestral comum, ele sofreu outro processo de característica, né, que é o surgimento dos vasos condutores, e deu origem às pteridófitas. Mais um tempo, ele sofreu outro processo, que foi o aparecimento de grãos de pólen, deu origem às gimnospermas, o terceiro grupo de plantas, e por fim, o aparecimento de flores e de frutos, que deu origem às angiospermas. Então, resumidamente, certo? É um ancestral comum que durante a linhagem evolutiva ele sofre características específicas e essas características elas dão origem a espécies novas ou a grupo de espécies novas, certo? Então aqui é o cladograma das plantas. Então, como grupo de plantas, a gente vai ter as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e, por fim, as angiospermas, certo? São esses 4 grupos de plantas que a gente tem hoje em dia na botânica, beleza? Com relação à classificação das plantas, a gente pode classificá-las de acordo com o órgão reprodutivo, certo? Se por acaso esse grupo de plantas eles não tiverem flor, né, ausência de flor, para quem não sabe, a flor é o órgão reprodutor da planta, mas existem plantas que não apresentam flores ou uma flor, certo? Essas plantas que não apresentam flores, a gente chama de criptógamas, certo? Criptógamas, ausência de flor. Se ela não tem flor, ela não vai ter semente. Ela vai ter um gametófito, certo? Que vai surgir como meio de reprodução para elas. Exemplo básico de criptógamas, a gente tem as briófitas e as pteridófitas. Ou a gente pode ter o grupo das fanerógamas. As fanerógamas já têm flor. A gente tem a presença evidente da flor, que é o órgão reprodutivo da planta. Exemplo das fanerógamas, a gente tem as gimnospermas e as angiospermas. A gente ainda pode classificar as plantas de acordo com o tecido de transporte, certo? O que é isso, Yaúcha? São um sistema de células que fazem com que a planta consiga absorver água e sais minerais e conseguir transportar essa água e esses sais minerais para a sua copa ou para as suas folhas, porque é dentro das folhas onde ocorre o processo de fotossíntese, certo? Então, existem plantas que são ditas como avasculares, ou seja, elas não vão ter vasos condutores. Um exemplo clássico de grupos avasculares é o grupo das briófitas, certo? E a gente já tem as plantas vasculares, aquelas que apresentam vasos condutores, que é o xilema e o floema. Aí a gente tem as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas como exemplo clássico de plantas vasculares. Vale salientar, meninos, que quando uma planta ela é avascular, ela é muito pequena, ela não pode atingir tamanhos grandes, como uma árvore, por exemplo, porque pelo fato delas não terem vasos condutores, elas têm que estar bem próximas ao solo. As briófitas, por exemplo, elas são minúsculas, elas são o menor grupo de plantas que você vai ver já quando eu passar o slide. Então, assim, quando elas tiverem vasos condutores, aí sim, elas podem atingir alturas grandes, enormes, absurdas de grandes, porque os vasos condutores eles vão ter essa capacidade de tirar a água e os nutrientes do solo e transportar até as folhas dessas plantas, beleza? Com relação ao ciclo reprodutivo, dentro das plantas, a gente vai ter o ciclo haplobiôntico, certo? Que é o ciclo das fanerógamas, onde tem flores, certo? Que é justamente o organismo adulto, no caso as flores adultas, que vão gerar os gametas e a sua fecundação vai dar origem ao zigoto e assim sucessivamente. A gente tem o ciclo diplobionte, certo? Que é quando o indivíduo, ele por si só gera gametas, certo? Aí a gente tem a união deles. E a gente tem o ciclo haplodiplobiôntico, que é o ciclo onde a gente tem uma alternância de geração, né? No caso aqui é muito comum nas pteridófitas e nas briófitas,
onde elas vão ter tanto a fase de esporófito quanto a fase de gametófito. A gente vai ver isso mais lá na frente. Começando pelas briófitas, as briófitas ela é o menor grupo de plantas e são as plantas mais primitivas, justamente pelo fato delas serem as primeiras a aparecerem no traço evolutivo do grupo dos vegetais. Então, é o primeiro grupo evolutivamente falando, por isso que elas são mais primitivas. E elas têm uma característica importantíssima, que é o fato delas serem avasculares. Então, elas não vão possuir vasos condutores. Por isso que elas têm essa altura muito pequena e elas têm que ficar perto de um substrato, seja na própria terra, ou seja numa casca de uma árvore, na lasca de uma árvore, ou no concreto de um chão, certo? Então, elas têm que ficar presas ao substrato para poder melhor absorver os nutrientes. As briófitas, elas são típicas de locais úmidos e sombrios. Eu não sei se vocês já viram lá na escola, o pátio, principalmente na parte da calçadinha, sem ser da calçadinha onde tem as lagiolas, aquela outra de concreto. É muito comum a gente ver, tipo, o cimento lotado de plantinhas minúsculas, como se fossem lodos. Aquilo ali são briófitas, certo, gente? São briófitas. E em época de chuva, elas ficam bem mais evidentes do que em épocas de seca, certo? Elas não vão ter órgãos reprodutores, então elas não vão apresentar flor. Elas vão apresentar um gametófito e um esporófito, que eu vou explicar já já para vocês. Por ela não ter flor, ela não vai ter nem fruto e nem semente, certo? E justamente por ela não apresentar vasos condutores, ela não vai ter aqueles órgãos principais, que é a raiz, caule e folha. Elas vão ter adaptações, que a gente chama de rizoides, né? São as falsas raízes, que vai ter a função de absorção. Cauloides, os falsos caules, que vão dar a sustentação, e os filóides, que são as falsas folhas, que vai ter função de fotossíntese, certo? Ela tem o gametófito como fase duradoura. Gametófito é a estrutura onde vai ser produzidos os gametas. E a gente viu isso, principalmente no primeiro ano, na parte de reprodução, que os gametas são as células reprodutivas. É como se fosse o óvulo e o espermatozoide nos seres humanos, certo? Gametófito, ele é o local onde vai ser produzido esses gametas. Então, se a gente for pegar um ponto de vista, é como se fosse um ovário e um testículo, só que, obviamente, a planta ela não vai ter isso, então a gente chama de gametófito. E é fase duradoura justamente porque é a parte mais visível das briófitas. Então, quando você vê uma briófita, principalmente o verde dessa briófita, é o gametófito, que é a parte visível, que é a parte que a gente consegue visualizar, certo? E o ciclo reprodutivo delas, a gente vai ter uma alternância de geração. Aqui a gente tem um exemplo clássico de uma briófita, é o musgo, certo? O musgo, ele é muito comum, acho que é o exemplo mais comum de briófitas que a gente tem. E aqui a gente tem a conformidade desse musgo. Embaixo a gente vai ter os rizóides, que são as falsas raízes. E aqui a gente tem o gametófito, certo? Onde são acoplados as folhas, as falsas folhinhas, né? Os filídeos. Beleza? E em cima do gametófito, a gente tem o esporófito, certo? Isso aqui são duas fases reprodutivas da planta. Uma, gametófito, e a outra, esporófito. O que é que vai diferenciar, Yaúcha? Que uma, a gente vai ter uma reprodução sexuada e a outra, a gente vai ter uma reprodução assexuada. Ou seja, no gametófito é uma reprodução sexuada e no esporófito, uma reprodução assexuada, certo? Como vocês podem ver aqui na imagem, ó, isso aqui, essa arte aqui é o esporófito. Isso aqui é uma cápsula e dentro dessa cápsula a gente vai ter a produção do esporos, né, que é a parte assexuada da planta. E aqui a gente tem um gametófito, certo? Com relação ao ciclo reprodutivo das briófitas, ele é muito simples, meninos. É um ciclo onde a gente vai ter alternância de geração, certo? Então, a gente tem a geração esporófita, que é a geração assexuada, primeiramente, certo? Então, o que acontece? Essa cápsula, ela se rompe e ela libera os esporos. Os esporos, eles vão formar o gametófito,
certo? Um forma o outro. Esporófito, gametófito e gametófito, esporófito. O esporófito forma o gametófito e o gametófito forma o esporófito, certo? Por isso que eu digo que é uma alternância de geração. Então, de maneira assexuada, os gametófitos eles são formados, tanto masculino quanto feminino, certo? Quando eles atingem a maturidade e fazem um processo reprodutivo, o que acontece? Primeiramente, para acontecer uma reprodução sexuada nas briófitas, a gente necessita de água. A água ela é crucial no desenvolvimento das briófitas, certo? Então, o que acontece? Quando eu tenho água, o gametófito masculino ele libera os seus gametas. Para quem não sabe, os gametas masculinos eles são bem parecidos com os espermatozoides. Então, eles têm a capacidade de nadar até chegar no óvulo do gametófito feminino, certo? Então, o que acontece? Cai água, esses gametófitos masculinos, esses gametas masculinos, eles vão em direção ao gametófito feminino, eles entram dentro do gametófito feminino e eles fecundam a oosfera, certo? De novo, oosfera, que é como se fosse o óvulo da planta, certo? Uma vez que fecunda a oosfera ela começa a formar o esporófito jovem e depois o esporófito adulto e assim iniciar o ciclo novamente. Então, a gente tem essa alternância de geração muito evidente aqui nas briófitas. O próximo grupo é o grupo das pteridófitas. Para quem não sabe, as pteridófitas, certo, meninos? Eles são o segundo grupo evolutivamente falando. E a partir daqui, a gente já vai ter a presença de vasos condutores, certo? A gente já vai ter a presença de xilema e de floema. E pelo fato deles apresentarem vasos condutores, as pteridófitas, elas são bem maiores do que as briófitas. Eu acho que o exemplo mais comum de pteridófitas que a gente tem é a samambaia. Acho que todo mundo já viu ou já teve uma planta dessa em casa, né? A samambaia ela é o exemplo mais clássico de pteridófitas. Ainda assim, é uma planta pequena, comparada aos outros grupos de plantas, porém, elas também podem atingir alturas específicas. Isso aqui é tipo como se fosse uma palmeira, mas ela não é uma palmeira, porque a palmeira ela é uma angiosperma. Isso aqui é um xaxim. Xaxim é um exemplo de pteridófitas, certo? E a gente tem a samambaia. Por fato delas terem vasos condutores, aí elas já vão apresentar órgãos verdadeiros. Então, ela vai ter raiz, caule e folhas, certo? Geralmente, o caule das pteridófitas é subterrâneo, a gente não consegue ver. Porém, elas não vão ter flor, não vão ter fruto e não vão ter semente. Atingem portes pequenos e o esporófito é a fase duradoura. A gente viu que nas briófitas o gametófito era a fase duradoura, mas aqui é o esporófito. Se você for pegar uma samambaia e virar ela ao contrário, você vai ver que de trás das folhas dela a gente vai ter esses pontinhos marrons. Esses pontinhos marrons a gente chama de soros. É dentro deles onde é produzido os esporos e é a parte mais visível da planta. Essa imagem vocês veem nitidamente, ó. Aqui é uma pteridófita, certo? Aqui são folhas, certo? São folhas. Por trás das folhas a gente tem os soros, que é a parte do esporófito, certo? E aqui é o caule. Prestem bem atenção. O caule ele é subterrâneo, certo? Isso aqui tudo que vocês estão vendo é uma folha. Até aqui é uma folha. Professor, isso aqui não é o caule, não? Não é. Isso aqui faz parte da folha, certo? É a estipe da folha. O caule é isso aqui. Geralmente ele é subterrâneo. Aí embaixo dos caules a gente tem as raízes e a gente ainda tem essas folhinhas em espirais que a gente chama de báculo, que são folhas novas que estão nascendo e se desenvolvendo, certo? Com relação ao ciclo de reprodução das pteridófitas, ele é bem parecido com as briófitas. Bem parecido mesmo. A gente vai ter essa alternância de geração nas pteridófitas, assim como a gente teve nas briófitas. Ou seja, a gente tem os esporos, né, o esporófito,
certo? Onde a gente vai ter a liberação desses esporos e esses esporos eles vão gerar o gametófito. Só que, diferentemente das briófitas, o gametófito a gente não consegue visualizar, certo? Mas os esporos eles formam os gametófitos. Aí depois a gente vai ter a fecundação do gameta masculino com o feminino, assim como nas briófitas, certo? Então as pteridófitas elas também precisam de água para sua reprodução. Ou seja, o gameta masculino, que a gente chama de anterozoide, né? Ele nada até a oosfera, que é o gameta feminino, fecunda, gera o zigoto. Para quem não sabe, o zigoto é a união de fecundação, né? E aí o zigoto ele se desenvolve em um esporófito jovem e depois em um esporófito maduro e assim inicia-se o ciclo de novo, certo? Então, assim como nas briófitas, o esporófito dá origem ao gametófito, o gametófito dá origem ao esporófito, certo, meninos? E para finalizar, eu vou só falar um pouco sobre as gimnospermas. A gente vai se aprofundar mais na próxima aula, certo? As gimnospermas, ela é o terceiro grupo de vegetais e ela é preferencialmente de climas frios e temperados. Um exemplo clássico de gimnospermas que a gente tem é o pinheiro, né? O famoso pinheiro de Natal. É um exemplo clássico de gimnospermas. E as gimnospermas, elas já podem alcançar alturas absurdas. Para quem não sabe, a maior árvore do mundo fica aqui no Brasil e ela é uma gimnosperma. A gente chama de araucária. Aqui, ó, onde está passando o mouse. As araucárias, elas podem atingir 41, 50, até 60 metros de altura. Então, são enormes. E mesmo assim, elas vão ter a capacidade de transportar alimento pelos seus vasos condutores, certo? Elas vão possuir raiz, folhas e caules e vão possuir flor. Só que, diferentemente das angiospermas, a flor de gimnosperma ela é diferente. Ela é completamente diferente da flor convencional que a gente vê nas outras plantas, certo? Mas elas possuem flores, só que a flor ela é modificada. A gente chama de estróbilo. Tá ligado às pinhas de pinheiro? Isso aqui é uma flor, isso aqui é outra flor. Uma flor, isso aqui é outra flor. Isso aqui são flores de gimnospermas, certo? E elas apresentam sementes nuas. Como assim, professora? Elas têm flor? Tem. Então, elas vão gerar uma semente? Vão. Porém, essa semente, ela não vai apresentar um fruto que vai cobrir ela. Por isso que a gente diz sementes nuas. Então, o que que difere as gimnospermas do último grupo de plantas? A questão do fruto. As gimnospermas, a gente não tem fruto, certo? As sementes, elas são nuas. E o esporófito, ela é a fase dominante, beleza? Aqui você vê nitidamente a flor, que a gente chama de estróbilo. Isso aqui são flores de gimnospermas, certo? E geralmente a gente tem a flor masculina e a feminina. Geralmente é assim, mas a gente também pode ter flores hermafroditas, com os dois gametas dentro de uma única peça floral. Porém, a gente tem a definição de masculino, de flor masculina e flor feminina. Aí, como é que acontece a fecundação delas, professora? Eu vou explicar isso melhor na próxima aula. Porém, a partir daqui, a gente já tem a produção de pólen. E para quem não sabe, o pólen é o gameta masculino, certo? O pólen, ele é solto, como? Principalmente pelo vento, e ele é carregado pelo vento e ele entra dentro da flor feminina e fecunda a oosfera da flor feminina, formando o embrião e, consecutivamente, a semente, certo? Mas o ciclo das gimnospermas eu vou explicar melhor na próxima aula. Meninos, no mais é isso, certo? Na próxima aula a gente dá a continuação. Isso aqui foi o que eu dei para os meninos na aula online. Então, para quem não acompanhou, tá aqui todo o resumo, certo, da aula que eu falei pelo Google Meet. Então, são essas. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre o ciclo das gimnospermas e as angiospermas. Eu quero que vocês entendam que para a gente entender botânica, a gente tem que ler muito, estudar muito, porque realmente as plantas elas têm uma complexidade muito maior que os animais. Porém, é tão interessante quanto os animais em estudar as plantas, certo? No mais é isso. Um beijo e até a próxima aula.